Esse é o Avião News, o nosso resumo diário de notícias. E essas notícias são os nossos compilados de todos os vídeos que vão para o TikTok, YouTube Shorts e Reels no Instagram. Com notícias do Aeroin que podem ser consultadas no www.aeroin.net. Se você gosta e curte nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e tente compartilhar nos seus grupos com seus amigos nosso conteúdo, porque precisamos crescer, precisamos evoluir para sermos enxergados pelo YouTube como plataforma, tá certo? Dito isso, roda a vinheta. Latam abre processo seletivo para contratar comissários de voo. Vamos lá. A Latam está prestes a abrir seu processo seletivo para a contratação de comissários de voo. A informação foi dada por representantes da própria companhia que indicam que o recrutamento estará aberto entre os dias 20 a 29 de janeiro de 2023 através do site vagas.com. Como o processo apenas abre na próxima sexta-feira, ainda não há detalhes sobre as bases operacionais ou requisitos divulgados. Em processos anteriores, os requisitos foram os seguintes: o candidato precisa ser brasileiro ou naturalizado conforme regem as regras do Código Brasileiro de Aeronáutica, ser maior de 18 anos, ensino médio completo, ter o curso de formação já com aprovação no CCT da ANAC, né? TCMA, inglês e espanhol conforme metodologia ICAO, médio, com nível a confirmar, e desejável experiência profissional em rotinas de atendimento ao público e cursos complementares. Bom, processo seletivo na TAM externo é uma novidade. A TAM costuma primeiro abrir vagas internas para depois abrir vagas externas. Isso deve ser um indicativo porque, bom, enfim, né? Virar comissário na Latam não é um negócio ruim. Ao investir 32 milhões de dólares, United inaugura centro de treinamento com um enorme reservatório subterrâneo. A United Airlines, uma das maiores companhias aéreas do mundo e que opera voos regulares entre Brasil e Estados Unidos, informou que inaugurou nesta terça-feira, 17 de janeiro, seu maior centro de treinamento de serviços a bordo. Localizado em Houston, no Texas, a instalação de mais de 17 mil metros quadrados possui um auditório com mais de 400 lugares, uma sala onde os trainees podem praticar suas alocuções de bordo, novas salas de aula, espaços de treinamento incluindo de cabine e porta, além de um centro aquático de última geração com piscina de 125 mil galões, quase 500 mil litros, e fuselagem simulada para praticar evacuação segura de aeronaves em aterrissagens na água. O projeto de expansão tem um investimento de 32 milhões de dólares, mais que o dobro do espaço de treinamento disponível, e apoia o plano da companhia aérea de contratar e treinar um total de 15 mil pessoas em 2023, incluindo 4 mil comissários de voo. Bom, United, parabéns. Investimento em treinamento nunca é ruim na aviação. Nunca é ruim. Então, parabéns, United. O grande Airbus A380 é alocado em voos diretos para mais 3 destinos na Emirates. A gente já tinha falado que a Emirates ia voltar a realocar os A380 em mais espaço. Semana passada dei notícia a respeito. Conforme as viagens aéreas internacionais seguem em recuperação rumo ao retorno aos níveis anteriores à Covid-19, o aumento de demanda vai permitindo que a Emirates, maior operadora do Airbus A380, continue retomando as operações diretas de Dubai para o mundo com equipamento. Nos últimos 3 dias, a empresa árabe, que tem em sua frota quase 120 unidades do maior avião de transporte de passageiros do mundo, sendo que cerca de 90 deles já voltaram a voar após a paralisação da pandemia, anunciou que mais 3 destinos voltam a contar com voos diretos do quadrijato de 2 andares. Nesta segunda-feira, a empresa informou que retornará aos serviços para Xangai e também para Hong Kong e uma escala em Bangkok. Então, parabéns, Emirates. É isso mesmo, enquanto esse avião estiver voando, a Emirates vai continuar sendo uma referência. Acho que boa parte do que é a Emirates se deve ao A380. Você está voando numa companhia aérea com serviço exclusivo,
com uma aeronave exclusiva e tudo mais. Eu tive a oportunidade de acompanhar a A380 e 777 da Emirates, mesmo o 777 na Emirates sendo ainda uma aeronave com um padrão de qualidade muito acima da média, estou falando de acabamento interno e tudo mais, mas ainda assim não dá para se comparar ao A380, essa exclusividade é o que eu acho que é a marca principal da Emirates. Eu vou ficar muito triste quando a Emirates, enfim, aposentar os seus A380. E eu acho que vai mudar um pouco a posição da companhia aérea no mundo quando houver essas aposentadorias. Mas, enfim, é aguardar. Voo decola com todos os passageiros usando touca de frio e celebrando. A TUI operou o primeiro voo do aeroporto de Roterdã para Kittilä e Kuusamo, na Lapônia finlandesa, no sábado 14 de janeiro. Para comemorar, todos os passageiros a bordo do Boeing 737 receberam uma touca bem quente que já foi usada no avião especialmente para a foto. A TUI voará de Roterdã para a Lapônia finlandesa todos os sábados nas próximas semanas. Kittilä e Kuusamo são oferecidos em um chamado voo triangular com o 737 voando primeiro para Kittilä e depois para Kuusamo. A Lapônia finlandesa é uma região remota e desértica que fica na parte norte da Finlândia. É uma área selvagem conhecida por seus lagos congelados, bosques de pinheiros, montanhas deslumbrantes e um céu noturno que varia de tons de azul profundo a vermelho alaranjado. É como se fosse uma aurora boreal. Já ouviu falar desse lugar? É incrível. Incrível. Com jatos Embraer, Binter lança a maior programação de voos de verão da sua história. Durante o próximo verão, a Binter vai implementar a maior programação de voos da sua história, oferecendo cerca de 650 mil lugares em mais de 45 rotas que ligam as Ilhas Canárias à Península Ibérica, Baleares, Açores, Cabo Verde e Norte da África. As operações são feitas com uma frota de 27 turbohélices ATR-42, ATR-72 e, por enquanto, 5 Embraer 195-E2. Isso representará um crescimento de 12% em relação ao verão de 2022, que por sua vez triplicará a capacidade oferecida no verão de 2019, antes do início da pandemia. Durante o pico do verão, até 220 voos semanais serão operados fora das Ilhas Canárias, relata o site Aviation Online. Bom, avião Embraer voando pelo mundo cada vez mais, então só comemorar. Chegam na Itália os 2 primeiros jatos Embraer 190 da Air Dolomiti. A empresa italiana Air Dolomiti, subsidiária da Lufthansa, recebeu seus primeiros Embraer 190, como relata o site suíço CH Aviation. Uma aeronave usada anteriormente pela Lufthansa Cityline foi transferida de Frankfurt para Verona na semana passada e uma segunda máquina foi levada de Munique. A Air Dolomiti fará voos regionais com os E-Jets. Há 4 anos, a Lufthansa anunciou uma troca de aeronaves entre suas subsidiárias, onde a Lufthansa Cityline deveria entregar todos os 14 Embraer 190 e 195 à Air Dolomiti, mas o plano caminha mais lento do que originalmente esperado. Uma porta-voz da Air Dolomiti explicou no começo do ano passado que o Covid-19 desacelerou muitos planos da empresa e impediu que a estratégia fosse implementada como esperado. No entanto, tal objetivo foi retomado na medida em que a demanda por viagens cresce. A parte interessante é que a estratégia da italiana segue em torno dos jatos brasileiros, tendo uma frota de 17 E195 e mais 2 190 recém-chegados. São todos aeronaves E1. Helicóptero da Líder tem problema e faz pouso acolchoado no Rio. Vou deixar a imagem disponível. O caso aconteceu ontem, no que aparenta ser o aeroporto de Cabo Frio, no litoral fluminense. A aeronave é um helicóptero AW139 da Líder Aviação que presta o serviço de transporte offshore, levando e trazendo funcionários das plataformas de petróleo da Bacia de Campos. Este grande helicóptero leva até 15 passageiros e é equipado com flutuadores, algo incomum na maioria dos modelos AW139, que servem ao mercado corporativo e não operam em alto mar. Por voarem tão longe da costa, eles precisam ser equipados com esses colchões de ar que permitem que a aeronave flutue em caso de pouso na água, permitindo uma evacuação segura. Por algum motivo desconhecido, esses flutuadores acionaram durante o voo, que não passou por nenhum problema, e o piloto teve que retomar para o aeroporto, onde fez um pouso que exigiu técnica e habilidade para o helicóptero não virar. Confira. Aí tem o vídeo no Aeroin, eu vou deixar então o link
que aí vai ficar mais fácil. Sindicato dos Aeronautas oficia líder aviação sobre propagar inverdades a respeito da postura do SNA. O Sindicato Nacional dos Aeronautas informou nesta terça-feira que encaminhou um ofício à líder aviação solicitando esclarecimentos sobre um comunicado enviado pela empresa ao grupo de voo de helicópteros. Segundo o SNA, a mensagem informava sobre as alterações nos valores praticados para a vale alimentação, diária de alimentação e hora de voo do comandante, além da implementação do pagamento mínimo de 30 horas de voos mensais. Porém, não se restringia a isso. O e-mail enviado pela líder, em vez de apenas comunicar aos tripulantes mudança nos valores, foi utilizado para propagar o que o sindicato descreve como inverdades a respeito da postura do SNA durante as tratativas, sendo que o sindicato sempre adotou a observância da legalidade. O SNA esclarece que, ao receber propostas de acordo judicial ou extrajudicial, analisa a legalidade e atua na defesa das melhores condições de trabalho dos aeronautas com absoluta transparência e deliberação pela coletividade. Vamos falar o que eu sei sobre o SNA, tá? O SNA é uma patotinha. Sindicato é igual partido político. Tem um dono, tá? E assim, negociar com o SNA não foi, não é e nunca será uma tarefa simples. Já dizia o falecido comandante Rolim, naquela época, negociar com o SNA seria viver à base de chantagens. Basicamente é isso. Ele sempre dizia que ele não gostava de se misturar nem com o político e nem com o sindicato. Para se ter uma ideia. Então, quando a líder afirma alguma coisa, a líder, a maior táxi aéreo desse país, a líder afirma alguma coisa, é para se observar com alguma atenção. E parabéns ao tripulante que mandou a mensagem de presente ao SNA. Você só dá mais munição para esses caras. Eles não estão preocupados com você. Nunca tiveram. E não vai ser agora que vão estar. Tá certo? Caso vocês achem que eu estou mentindo, a gente tem o voo 3054 para provar isso. Mas eu não vou falar sobre isso, porque eu vivi essa fase. E as informações que a gente tem, às vezes a gente não pode dar. Então, em boca calada não entra mosquito. Operação da PF no aeroporto de Confins procura itens roubados de Brasília. Na última semana, a Receita Federal e a Polícia Federal iniciaram uma operação conjunta no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, por meio da qual foram procurados ao longo da semana itens eventualmente furtados das sedes dos poderes executivo, judiciário e legislativo, além da identificação do transporte de itens proibidos em voos. De acordo com a Receita Federal, foram inspecionadas até a presente data todas as bagagens despachadas de 106 voos, além de realizadas dezenas de entrevistas com passageiros vindos de aeroportos específicos, com o objetivo de identificar indícios com a participação dos atos violentos ocorridos em Brasília no domingo, dia 8 de janeiro. Bom, de novo, tá? O que aconteceu em Brasília é deplorável, reprovável, uma tremenda de uma palhaçada. A gente que, assim como eu, não está feliz porque esse ladrão está no poder, mas sair quebrando tudo é totalmente desnecessário. Enfim, em vez de ajudar, só atrapalhou. Queda de helicóptero perto de creche na Ucrânia faz 18 vítimas, incluindo autoridades. Um acidente envolvendo um helicóptero vitimou fatalmente pelo menos 18 pessoas, incluindo o ministro do interior da Ucrânia, Denis Monaski, e seu primeiro vice, Yevhen Yenin, e o secretário de Estado, Yuri Lobkovich. O acidente ocorreu nesta quarta-feira, 18, em Brovary, leste de Kiev, na Ucrânia, quando um EC-225, um Eurocopter Super Puma, com 9 pessoas a bordo, caiu próximo de uma creche. Além das vítimas fatais a bordo e no solo, incluindo 3 crianças, outras 29 pessoas ficaram feridas, informou a CNN. O governo ucraniano confirmou a morte do ministro do interior na queda. O cargo é um dos mais importantes do país. O chefe da pasta é o responsável pelas Forças Armadas e, por isso, uma das principais peças na guerra da Ucrânia. Tem que investigar, tá? Tem que investigar se esse avião caiu ou foi derrubado. E a notícia mais fofa do dia. Resgate de 11 cãezinhos ocorreu nesta terça-feira em um avião Piper Turbo Saratoga. A organização pública beneficente da aviação Pilots to the Rescue informou nesta terça-feira, 17 de janeiro, que realizou mais um voo de resgate de 11 cãezinhos com um avião monomotor Piper Turbo Saratoga.
Segundo publicação organizada, os pilotos Mike e Sebastian voaram a aeronave PA-32R, de matrícula November 8203T, desde o aeroporto de Essex, em New Jersey, até o aeroporto de Dalton, na Geórgia, ambos Estados Unidos, para buscar os pets. A PTTR comenta com suas publicações que muitos animais estão sendo sacrificados e juntos podemos trabalhar para ajudar a ver esses números diminuírem. A organização baseada em Nova York é movida por trabalho de voluntários e solicita que os interessados em contribuir adotem os cães ou façam doações. Na semana passada, a PTTR também publicou outro resgate feito através de apoio voluntário, quando a piloto Stephanie do podcast Cockpits and Cocktails voou para buscar outros animais. As ações que são sempre bem-vindas, dá para acompanhar o trabalho da PTTR e fazer contribuições no perfil oficial do Facebook, pode ser acessado, e também no Twitter, tá? No Twitter é Pilots to the Rescue, pode escrever Pilots to the Rescue que você já vai achar a página lá. É um trabalho interessante para quem gosta de pets, assim, eu gosto de pets, eu não tenho nenhum pet, eu acredito que eu não sirvo para criar um pet, tá? Eu tenho muito trabalho, eu tive muito trabalho com a última gata que a gente teve, então assim, eu não tenho habilidade mental para ter um pet, mas eu gosto, minha mãe tem bastante. Quando ela viaja, eu fico para cuidar dos bichos dela, porque lá tem espaço, mas me dá muita pena ver animal sofrendo violência, esse tipo de coisa, indo a sacrifício porque simplesmente não consegue ter um dono. Então, a, as ações da PTTR para mim são perfeitas. Eu acompanho eles e fico muito feliz cada vez que eles publicam um resgate. É isso aí.